Meus irmãos, nós vamos para a parte 17 de nossa série de mensagens, aprendendo a buscar ao Senhor. E nós vamos aprender hoje sobre isso, não deixando a nossa congregação. Não deixando nossa congregação é o título da mensagem. E nós vamos falar sobre isso à luz de Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler dos versos 1 a 34 e nós vamos explorar o Salmo 40 que nós cantamos, inclusive. Então vamos ler. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelo mesmo sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e eu escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus
e tiver por profano o sangue da aliança com o que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em partes fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo de vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Até aí. Amém. Muito bem, meus irmãos, esse capítulo é um dos mais importantes capítulos na Bíblia para a gente entender o que a gente está fazendo aqui hoje, em vez de estar dormindo em nossas camas. Então, nós vamos analisar isso à luz de Hebreus 10, um dos mais importantes capítulos da Bíblia. Bom, em primeiro lugar, vamos contextualizar a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, como o título diz, ela foi escrita para os Hebreus. Hebreus é outra forma de dizer israelitas, ou judeus, o povo de Israel. Então, essa carta aqui foi escrita não para os romanos, pelo menos não é o destinatário imediato. Tem a carta aos romanos, foi escrita para os cristãos de Roma, a carta aos Efésios para os cristãos de Éfeso. Assim também existe uma carta aos Hebreus, que foi escrita para os cristãos que tinham sua nacionalidade em Israel. E essa carta aos Hebreus, ela foi escrita em um momento muito crucial da história da igreja do primeiro século. É muito importante entendermos a história da igreja do primeiro século, porque é ali que a igreja estava sendo fundada. É ali que a igreja neotestamentária estava recebendo as suas primeiras bases em seu tempo e sua época neotestamentária. E aí, a carta aos Hebreus foi escrita em um período em que muitos judeus, muitos israelitas, que tinham participado da igreja cristã, que tinham dito e professado que eles acreditavam em Jesus, eles estavam voltando atrás, eles estavam negando Jesus, eles já tinham sido batizados, já faziam parte da igreja, e repentinamente eles houve uma grande apostasia, houve um grande desvio da fé, eles começaram a abandonar a fé em Jesus e estavam voltando para suas raízes, suas origens judaicas, estavam voltando para o judaísmo, estavam voltando a frequentar assiduamente o templo e negar Jesus. Então, este é o contexto da carta. E um dos motivos que muitos estavam abandonando a fé em Jesus, estavam voltando ao judaísmo, é porque eles estavam sofrendo muita perseguição. É um dos assuntos que ele fala nessa carta. Então, muitos dos judeus estavam perseguindo os cristãos, muitos pais estavam entregando seus filhos, muitos irmãos estavam entregando seus irmãos diante daquela perseguição. Então, olhando para essa ótica, a gente ia pensar, poxa, é mais fácil então para evitar perseguição, para evitar problema. Será que esse Jesus é realmente quem ele diz que é? Porque desde que eu comecei a seguir Jesus, eu só estou sofrendo, eu estou perdendo meus bens, como ele diz no verso 34, estou sendo saqueado, estou sendo perseguido. Então, será que vale a pena seguir Jesus? Ou melhor, muitos estavam pensando naquela época, será que esse Jesus é verdadeiro? Se ele fosse verdadeiro, por que é que a gente está sofrendo tudo isso? Então vamos voltar a praticar a nossa antiga fé, vamos voltar a frequentar o templo normalmente, porque esse negócio de Jesus está parecendo furado, está parecendo um barco furado.
E aí que muitos deles estavam se esquecendo que toda essa perseguição, que toda essa pressão, ela tinha sido profetizada por Jesus. Jesus disse que isso ia acontecer. Jesus disse: sereis perseguidos. Quer ver, por exemplo? Abra em Lucas 21. Abra em Lucas 21. No Lucas 21, verso 12, Jesus disse que eles seriam perseguidos pelos judeus. Olha o que Jesus diz: mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas. Ou seja, uma perseguição dos judeus, eram os judeus que tinham sinagoga. E olha só como é que essa perseguição seria intensa no verso 16: e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Muitos vão ser mortos, até pelos próprios parentes, tamanha perseguição. Então, esse é o cenário da Epístola aos Hebreus. Existe uma grande perseguição, existe uma grande apostasia por causa dessa perseguição. Muitos estavam sendo perseguidos pelos seus próprios familiares, pela sua própria esposa, pelos seus próprios filhos. E eles estavam achando, é melhor voltar a ser judeu, a praticar o velho judaísmo. Então a carta aos Hebreus é escrita para convencê-los do contrário e para dizer: não abandone Jesus, não abandone o Evangelho, não abandone ele, porque ele é a verdade e porque ele ressuscitou e ele está sentado à destra de Deus e ele vai julgar esses perseguidores. Essa é a grande mensagem da Epístola de Hebreus. Esses perseguidores serão punidos e nós, a igreja, seremos exaltados. E aí, ao longo da carta, ele vai dando diversos argumentos para provar isso. Ele vai dando diversos argumentos para provar que quem voltasse a praticar o judaísmo estaria errado, e não só estaria errado diante de Deus, mas seria julgado por Deus. E aí nós temos que entender o conflito que existia na mente dessas pessoas. Vamos para o verso 1. Ele diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então veja que ele está falando aí sobre a lei, e veja que ele está falando sobre os sacrifícios. Por que ele está falando sobre a lei e sobre os sacrifícios? Porque lá ele está falando do que Moisés ensinou. Se vocês lerem o livro de Êxodo, a partir do capítulo 25, por exemplo, lá no capítulo 25, Moisés mandou construir um santuário. E vocês lembram que no tempo de Cristo, com base nesta ordem de Moisés, que vocês encontram já em Êxodo, havia na cidade de Jerusalém o templo. E o que se fazia nesse templo na cidade de Jerusalém? Ofereciam sacrifícios de animais. Ofereciam sacrifícios de animais a Deus. Então, essa era a forma de adorar a Deus que Moisés ensinou. Moisés ensinou que para adorar a Deus eles tinham que orar, eles tinham que ler a Bíblia, mas eles também tinham que oferecer os sacrifícios de animais, que deveriam ser oferecidos no santuário, que nesta época, no tempo de Cristo, existia em Jerusalém. Só que depois da morte de Cristo, os cristãos não ofereciam mais sacrifícios, ou não tinham a obrigação de oferecer mais sacrifícios, não tinham obrigação. Então, o que esses judeus estavam dizendo: peraí, vocês cristãos estão contrariando Moisés, porque lá no livro de Êxodo, lá no livro de Levítico, Moisés mandou oferecer esses sacrifícios e adorar a Deus nesses dias aqui, no dia de sábado, no dia da Páscoa, no dia de Pentecostes, na festa dos tabernáculos, no dia da expiação. Esses são os dias sagrados, esses são os dias de culto, esses são os sacrifícios de animais, e o templo de Jerusalém é o lugar.
E por que vocês cristãos não fazem nada disso? Era a razão que estava levando muitos a refletir. Espera aí, eu abro aqui em Êxodo, está mandando, na festa da Páscoa tem que subir a Jerusalém e oferecer sacrifício da Páscoa, o cordeiro sacrificado. Se eu roubar alguém, eu tenho que oferecer esse carneiro aqui. No dia de sábado, tem que adorar a Deus no dia de sábado e tem que oferecer um sacrifício de manhã e outro à tarde. Por que vocês cristãos, então vocês não obedecem a Moisés? Vocês não seguem realmente a Bíblia. Isso é o que estava pensando esses judeus. O judeu de forma geral pensava isso, mas também estava começando a pensar esses judeus que já faziam parte da igreja estavam saindo, voltando atrás. Só que aí o autor aos Hebreus vai mostrar, com base na mesma Bíblia, com base nos mesmos livros que os judeus liam, ele vai provar na carta, sim, Moisés mandou fazer essas coisas. Sim, Moisés mandou guardar esses dias. Sim, Moisés mandou guardar esses sacrifícios e frequentar aquele santuário, mas isso foi ordenado somente até a vinda de Cristo, o Messias. E ele vai provar com base na mesma Bíblia que sim, essas coisas foram ordenadas para o povo de Deus, mas elas foram ordenadas para o povo de Deus somente para o tempo até a vinda do Messias, Jesus. E a própria Bíblia do Velho Testamento prova isso, de forma que quem continuasse a praticar essas coisas, quem continuasse a oferecer esses sacrifícios, quem continuasse a adorar a Deus daquela mesma forma, quem continuasse a guardar aqueles mesmos dias, não estava sendo fiel ao Velho Testamento, mas estava sendo infiel. Não estava seguindo aqueles livros, mas estava o transgredindo, porque não estava aceitando o que aqueles livros diziam sobre o fim dessas coisas. E nós vamos ver o argumento agora. O primeiro argumento que ele vai fazer, como ele diz aí no verso 1, que aqueles sacrifícios, ele diz no verso 1, tendo a lei a sombra dos bens futuros. Ele diz, tendo a lei a sombra. Então ele diz que a lei de Moisés continha uma sombra. Veja que ele não diz que a lei de Moisés é uma sombra. Ele não diz que a lei de Moisés é uma sombra. Ele diz que a lei de Moisés tem. Qual é a diferença? A lei de Moisés tem sombra, porque algumas partes dela são sombras. Algumas partes dela são sombras e outras não são. Ele não diz a lei de Moisés é. Tem coisa que não é sombra, como não matarás, não é uma sombra. O que era a sombra? A sombra da lei de Moisés era a sombra de Cristo. É o que ele vai explicar no resto do capítulo. O que é sombra? Pensa aqui na minha sombra. Vocês estão vendo a minha sombra atrás de mim. A sombra, ele traz o meu formato. Inclusive, se você me conhece, se você não me vê, você viu só a minha sombra, você sabe que sou eu. Mas sou eu de forma não exata. É a minha forma, mas não é a imagem exata. Então, a lei de Moisés continha sombra. A lei de Moisés tinha a sombra de Cristo, mas não tinha o próprio Cristo em carne. O que era a sombra de Cristo na lei de Moisés? O santuário e os sacrifícios. Então, por exemplo, eles sacrificavam o cordeiro na Páscoa. O sacrifício do cordeiro na Páscoa representava Jesus. Ou seja, era a sombra de Jesus. Mas não era o próprio Jesus em carne e osso, porque Jesus em carne e osso nós só temos agora no Novo Testamento. Então ele vai explicar que existiam coisas na lei de Moisés que eram sombras, que eram figuras, que eram representações da pessoa e da obra de Jesus, de forma que só eram válidas continuar a praticar aquelas coisas até que Jesus em carne e osso viesse. E aí ele vai lançar o primeiro argumento
dizendo que esses sacrifícios que se ofereciam no Velho Testamento, no Santuário de Jerusalém, onde ficava a Arca da Aliança, eles não salvavam e perdoavam ninguém. Então, ele vai dizer que esses sacrifícios não salvavam nem perdoavam ninguém. E o raciocínio dele para provar isso é muito simples. Ele vai dizer, verso 2: de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros de bordeiro e de bodes tire o pecado. Então, o argumento dele é muito simples de entender. Vamos entender o argumento dele. Se eu devo para você R$100, eu devo R$100 para você. Aí eu cheguei para você e eu te paguei. Está aqui seus R$100. Se você me cobrar de novo, você está errado. Porque se eu já paguei, eu não tenho que pagar. Imagina, eu te devo R$100, aí toda semana você chega para mim e fala, me dá R$100, me dá R$100. Bom, depois de um mês você já está com 400. É você que já está me devendo agora. Tudo que se paga uma única vez. Se tem que repetir, não é pagamento, não está quitando aquela dívida. Eu pago a minha internet todo mês. Sim, todo mês você repete o pagamento, mas o pagamento é único para cada mês. Você paga um valor para aquele mês. Você não paga a mesma dívida da internet várias vezes. Você paga dívidas diferentes da internet várias vezes. Eu usei em janeiro, eu paguei uma vez por janeiro. Se eles tentarem me cobrar de novo pelo mesmo mês, dependendo da situação, eu vou até no Procon para reclamar que a cobrança está abusiva. Então, vamos lá. No Antigo Testamento, você está no ano 700 a.C., ano aleatório. No ano 700 a.C., você subiu para Jerusalém no dia da expiação. Aí você subiu, foi no templo, tudo certinho. Sacrificaram um animal, os levitas sacrificaram animal, você participou do culto, e aí, dia da expiação, dia do perdão, você se arrependeu, você voltou para casa. No ano de 699, você fez isso de novo. No ano de 698, você fez isso de novo. De novo, o outro bicho foi sacrificado. Todo ano, no dia da expiação, é sacrificado animal. O que significa? Obviamente, significa que nenhum desses animais está pagando nada. Porque se estivesse pagando, seria um sacrifício só. Então, é o que ele vai dizer. Verso 2, vou repetir. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Se a morte daquele bicho tivesse pagado pelo meu pecado, não seriam repetidos esses sacrifícios todos os anos, porque o pagamento já teria sido feito. É um raciocínio simples, não é? E aí que surge a pergunta, peraí, se o bicho não servia para me pagar os pecados, o que na verdade é uma conclusão bastante óbvia, se você raciocinar, como é que o sangue dos touros, versos 4, como é que o sangue dos touros e dos bodes vai tirar pecado? Então, se esses sacrifícios se repetiam a cada ano, isso prova que eles não estavam pagando nada, porque se tivesse pago, teriam deixado de ser oferecido, porque você não fica o tempo todo pagando, repetindo o pagamento, você paga uma vez e acabou. Então, esses sacrifícios eram inúteis? Não eram inúteis para os cristãos que entendiam que aquele sacrifício representavam Jesus. Agora o sacrifício faz sentido. Se o sacrifício representar Jesus, faz sentido. Porque você está repetindo porque Jesus ainda não veio. Você está repetindo não porque aquilo é a forma de pagamento, mas é porque, como Jesus ainda não veio, nós continuamos olhando para as sombras. Então veja que quem realmente estava valorizando aqueles sacrifícios do Velho Testamento eram os cristãos. Porque os cristãos entendiam o verdadeiro sentido deles. Quem dizia que o sacrifício nunca vai acabar, que a gente vai ficar eternamente oferecendo sacrifício, estava desprezando o sacrifício, porque estava deturpando o verdadeiro significado deles. Tudo que se repete pagamento, então não é pagamento. É óbvio.
Mas isso não significa que aqueles sacrifícios eram inúteis. Eles eram inúteis para pagar pecado. Mas eles eram muito, muito úteis para o motivo que Deus os deu, que era ser uma sombra de Jesus, a sombra de Cristo. Aí era muito útil. Então você vê que até mesmo as coisas que Deus dá, até mesmo as coisas que Deus revela, podem se tornar inúteis se nós deturparmos o significado. Se nós deturparmos o significado. Para que serve o batismo? Se você deturpar o significado, se torna uma profanação. A Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? Se eu deturpar o significado, se torna uma profanação. Então, os verdadeiros desprezadores do templo, os verdadeiros desprezadores de Moisés não eram os cristãos, eram os judeus, que estavam distorcendo o significado dos sacrifícios, agindo como se Deus tivesse em algum momento dito que sangue de bode vai salvar dos pecados. Quando é que Deus diz isso? Nunca. Moisés nunca disse, esse animal aqui vai poder pagar pelos seus pecados. Na verdade, os salmos em diversas partes negam isso. Por exemplo, abra no Salmo 50. Olha só que coisa interessante que Deus diz no Salmo 50, verso 8. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves do monte, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? Então Deus está perguntando aí, basicamente, Deus está questionando, vocês acham que eu preciso desses animais? Vocês acham que eu preciso de carne de bode, de carneiro? Na verdade, todos esses animais já são meus. Eu não preciso de nada disso. E essas coisas que Deus não precisa, é isso que vai satisfazê-lo para perdoar os nossos pecados. Na verdade, o homem é mais importante do que um animal. Olha só que loucura. Um homem mata um homem e ele acha que a morte de um animal vai resolver, como se um animal tivesse mais valor do que o homem. O sangue dos animais não podem perdoar os pecados, porque o sangue dos animais não vale tanto quanto o sangue do homem. Seria desproporcional. E a Deus pertence tudo. Não tem nada que nós podemos oferecer a Deus para pagar nada. Não tem nada que nós podemos dar para Deus para retribuir e pagar. Nada. Não é para isso que serviu os sacrifícios. Não era para isso. Então, voltando a Hebreus 10, o autor... Volte lá, Hebreus 10. Verso 5. No verso 5 em diante, ele vai citar o Salmo 40, que nós acabamos de cantar. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, etc. Nós acabamos de cantar esse salmo aí, então, aliás, abre aqui na parte 1. Parte 1 do salmo. Não precisa abrir na Bíblia, abre aí no boletim mesmo. Salmo 40. Agora, olha só, preste atenção no verso 6. Esse verso 6 é o que Hebreus está citando. Então, o verso 6 está dizendo, ofertas, sacrifícios não quiseste, abriste o meu ouvido para ouvir, ofertas, holocaustos não requeres, pelo pecado, pela transgressão. Então, olha só, o salmista está dizendo que
Deus não quer sacrifício. Deus não quer holocausto. Aí você vai perguntar, ele não ordenou holocausto e sacrifícios no tempo de Moisés? Ordenou. Então aqui ele precisa estar falando sobre um tempo posterior em que esta ordem de Moisés não vigoraria mais. É muito óbvio. Porque se você ler Moisés, ele manda a Moisés, no tempo de Moisés, oferecer holocausto e sacrifícios. Então o Salmo precisa estar falando de um tempo posterior em que esses sacrifícios deixariam de ser exigidos por Deus. E em seguida, no verso 7, que também é citado por Hebreus, ele diz assim, então eu disse, eis aqui estou, no livro consta sobre mim. Então preste atenção. Imediatamente depois do pai declarar que ele não quer sacrifício de holocausto, tem alguém que se apresenta e diz, eu estou aqui. No livro consta sobre mim. Ou seja, existem determinadas coisas nesse livro que falam a respeito desta pessoa, que essa pessoa faria algo para cancelar esses sacrifícios. E essa pessoa é Jesus. Então, quem está falando no Salmo 40 é Jesus, que ele vem ao mundo para cumprir o livro, e ao cumprir o livro, ele faz com que os sacrifícios não sejam mais oferecidos. Então, o Salmo 40 profetiza o fim dos sacrifícios mediante a vinda de Cristo. É muito óbvio. Verso 6 e verso 7. O verso 7 é a vinda de Jesus ao mundo. E o verso 6 vincula a vinda de Jesus ao mundo à cessação dos sacrifícios. Então, a gente aprende aqui que o Salmo 40 são as palavras de Cristo. São as palavras de Cristo louvando ao Pai como nosso mediador, como nosso sacerdote. O Salmo 40, então, é um cântico sacerdotal de Cristo, celebrando a sua obra, a sua vitória, mediante o seu sacrifício que substitui todos os sacrifícios de animais. E aí nós vemos então que é isso que o autor de Hebreus 10, está explicando do verso 10 em diante. E aí, no verso 11 e 14, depois de citar Salmo 40, do verso 11 e 14 ao 14, ele vai lançar um argumento, ele vai comparar o sacrifício de Jesus com o sacrifício dos animais. Veja bem, e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os meus sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Então veja que, diferente dos sacerdotes que ofereciam muitos sacrifícios, Jesus Cristo ofereceu um único sacrifício. Por que o sacrifício de Jesus é único? Porque o sacrifício dele realmente paga a dívida. É esse o argumento. O sacrifício de Jesus realmente, de verdade, paga a dívida. Por quê? Porque diferente dos animais que não são suficientes para pagar a sua dívida, porque a sua dívida com Deus é grande demais, o sangue de Jesus é o sangue daquele que não somente é o homem perfeito, mas ele é o próprio Deus em carne. Ele é o próprio Deus em carne e, portanto, o seu sacrifício é poderoso e suficiente para remover os pecados de qualquer um e pagar a dívida diante de Deus. Então, vocês veem que nós temos uma dívida diante de Deus. Essa dívida diante de Deus não pode ser paga, exceto por Jesus. Não era pago nem pelos sacrifícios que Deus ordenou. E se não era pago nem pelo sacrifício que Deus ordenou, muito menos vai ser pago pelos sacrifícios que os homens agora inventam. Os sacrifícios inventados pelos homens para pagar pelos pecados, se são inventados pelos homens, são muito inferiores aos sacrifícios ordenados por Deus. Veja, o sacrifício do Cordeiro Pascal, o sacrifício no dia da expiação, era Deus que mandou.
E se o que Deus mandou não era suficiente, muito menos os que nós inventamos. Então essa passagem aqui condena quem quer continuar com os sacrifícios depois da vinda de Cristo, e pior ainda, quem quer continuar com os sacrifícios inventados, como a gente vê pelas ruas do Brasil, o pessoal sacrificando a falsos deuses e oferecendo sacrifícios. E isso aqui também é um problema para o catolicismo romano, porque o catolicismo romano ensina que em todas as missas existe uma repetição do sacrifício de Jesus. Eles ensinam que existe uma repetição do sacrifício de Jesus, e nós vemos aqui que não existe em nenhum sentido em que o sacrifício de Jesus pode ser repetido. Se o sacrifício de Jesus tivesse que ser em algum sentido repetido, ele seria equivalente ao sacrifício de animais e não estaria pagando nada. Não estaria pagando nada de verdade. Então aí ele vai apresentar esse contraste entre o sacrifício de Cristo, que é perfeito, que é eficaz, e os sacrifícios do Velho Testamento, que eram somente sombras, representações e tipos. E diante desses dois sistemas, os cristãos daquele tempo e nós também precisavam tomar uma decisão. E a decisão era que culto eles deveriam frequentar. Vocês têm que entender que esses judeus cristãos do primeiro século, eles tinham que responder a questão: que culto eles deveriam frequentar? De um lado havia o culto judaico, que tinha como centro a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém, os sacerdotes levitas e os sacrifícios ordenados para os sacerdotes levitas. De outro lado, havia a igreja, o templo celestial, o sacerdócio de Cristo e o sacrifício de Cristo. Havia esses dois caminhos, por assim dizer. O caminho da velha aliança ou o caminho da aliança de Cristo. E eram realmente dois cultos, e inclusive dois lugares para dizimar. Para quem você mandaria os seus dízimos? Porque Moisés mandou dar o dízimo para os levitas. Mas se o sacerdócio levítico foi cancelado, então os dízimos não deveriam ser mais pagos aos levitas, mas como diz Hebreus 7, deveria ser pago a Jesus, porque Jesus é o novo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e Abraão pagou os dízimos para Melquisedeque. Para onde que eu deveria participar? Porque enquanto existia para a antiga aliança os dias de culto da antiga aliança, os sábados, o dia de Páscoa, Pentecostes, dia da expiação, festa do tabernáculos, havia dias em que o povo de Deus congregava. Eles se reuniam, igual vocês estão reunidos aqui, naqueles dias, oferecendo aqueles sacrifícios pelo sacerdote levita no templo de Jerusalém. Será que os cristãos deveriam guardar esses dias? E guardar os mesmos sacrifícios? Havia essa decisão, essa guerra interna. Quais dias eu devo guardar? Qual congregação eu tenho que frequentar? Qual sacerdócio eu tenho que me submeter? Qual sacrifício eu tenho que aceitar? Esse era o conflito. E é nesse contexto que ele vai dizer no verso 25: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Por que ele diz, neste contexto de sacerdócio, de sacrifício, por que ele introduz esse assunto? Não deixando a nossa mútua congregação, como é de costume de alguns. Costume de alguns quem? Costume daqueles que estavam abandonando a igreja para frequentar o templo de Jerusalém e o sacrifício de Jerusalém. Então, o que ele está dizendo a partir do verso 19, é do verso 19 até o verso 22.
Ele está exortando esses cristãos a abandonarem o velho templo, a abandonarem o templo de Jerusalém, a abandonarem o sacerdócio levítico para participar do novo santuário, do novo sacerdote, do novo sacrifício. Por isso que ele diz no verso 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, ou seja, não pelo sangue dos bodes, dos carneiros, dos cordeiros, mas pelo sangue do novo sacrifício de Jesus. Não o mesmo santuário, mas o novo santuário que é a igreja de Jesus. Verso 20: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O antigo santuário tinha um véu. O véu ficava diante do Santo dos Santos. E no Santo dos Santos, onde habitava a Arca da Aliança, era o lugar da glória de Deus, era o centro da glória de Deus. Assim Jesus também, o seu corpo, a sua carne, a carne de Jesus, é como se fosse o véu, mas por trás da humanidade de Jesus existe a glória do Deus Todo-Poderoso. Verso 22: cheguemos, pois, com verdadeira coração e inteireza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Possivelmente ele está se referindo ao batismo. Corpo lavado, possivelmente está se referindo ao batismo. Retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que eu prometeu. Ele está incentivando esses cristãos: não voltem para o templo, para o velho templo. Não voltem para os velhos dias de culto. Não voltem a guardar aqueles dias, não, porque aqueles dias eram os dias de oferecer aqueles sacrifícios. Mas perseverem, mantenham-se firmes, porque agora nós temos uma nova congregação. É por isso que nós não congregamos mais naqueles velhos dias de festa, mas nós temos um novo dia, que é o dia da festa do povo de Deus do Novo Testamento, que é o dia do Senhor. Não mais nos velhos sábados, na velha Páscoa, na velha Pentecostes, mas no novo dia, no novo culto, com um novo sacerdote e um novo sacrifício. Não deixando nossa mútua congregação. Então você vê que no contexto original, esses que estavam deixando as suas congregações, era para voltar para o judaísmo. E você vê aí então, que o que ele está dizendo é que este ministério de Cristo, esse sacerdócio de Cristo, essas bênçãos, essa salvação que Cristo tem, são bênçãos a serem vividas na comunidade da igreja. De forma que aqueles que abandonam a igreja, aqueles que abandonam a congregação dos santos, aqueles que deixam de congregar, aqueles que, como diz o verso 26, voluntariamente abandonam, eles estão deixando o ambiente em que Cristo administra as bênçãos do seu sacerdócio. Assim como na velha aliança, você não podia abandonar o templo da velha aliança. Você não podia deixar de oferecer aqueles sacrifícios. Você não podia, na velha aliança, no Velho Testamento, dizer: eu não quero mais frequentar a sinagoga aos sábados. Nós também não podemos dizer que nós queremos deixar de frequentar o santuário de Jesus pelo vivo caminho no dia do Senhor. Eles tinham a forma deles adorar e nós também temos. Nós temos um novo e vivo caminho, nós temos uma nova forma de adoração, nós temos o sacerdote. Não é verdade que sob a nova aliança não temos sacerdócio, nós temos o de Cristo. Nós temos sacrifício muito maior. Então, evidentemente, ele não está falando daqueles que, por alguma razão, não podem ir, não podem congregar. Tem aqueles que não podem congregar, que estão doentes, que estão
debilitados e assim por diante. Como no Velho Testamento, né? Tinha aqueles que estavam muito doentes, não podiam ir nesses dias do Velho Testamento para oferecer esse sacrifício. Mas a parte dessas exceções, o congregar é uma obrigação de todo cristão, não deixando nossa mútua congregação. E aqui nós vemos a razão da congregação. Nós vemos aqui o motivo da congregação. Presta atenção no verso 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Para estimularmos ao amor e às boas obras. Então, o congregar, ele é necessário neste verso para estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. E no verso 25, admoestando-nos uns aos outros o tanto mais. Então nós temos uma obrigação mútua um com os outros. O objetivo do congregar é para que um fortaleça o outro. É para que um estimule o outro. De forma que se não houver congregar, não vai haver isso. Então veja que no congregar não existe só uma obrigação do pastor para com as ovelhas, mas existe uma obrigação de todas as ovelhas para com os outros. Por isso que, como eu disse aqui algumas semanas atrás, vou repetir: pare de ser chato. O que eu falei de ser chato? Chato é o cara que vem na igreja, entra mudo, sai calado, não fala com ninguém. Nunca fala com ninguém, nunca se envolve com ninguém, não quer puxar assunto com ninguém. Isso é coisa de gente chata. E além de ser chato, não tem como você praticar isso. Não tem como você estimular o amor e as boas obras. Amor e boas obras. Estimular. Ou seja, não é aquele cara chato que fica também só acusando, com o dedo apontado acusando. Tem que estimular, então tem que sair por aí. Te peguei em pecado. Agora eu vou casquetar a pessoa. Não, existe a exortação, porque ele diz aqui, admoestando-nos, né? Mas essa exortação tem uma finalidade. A finalidade é estimular que as pessoas cresçam em amor e em boas obras. E o congregar deve ter essa finalidade. O congregar tem a finalidade de estimularmos uns aos outros. Se existe essa promessa para a igreja, que é a comunidade do novo sacerdote Jesus, então aqueles que se privam da igreja estão se privando desses privilégios. E tem aqueles que se privam da igreja simplesmente porque não querem, ou porque está de corpo presente só, mas também não quer falar com ninguém, se envolver com ninguém. Mas veja então que existe a ideia de crescer, de estimular, de desenvolver o amor. A igreja, a comunidade dos santos, nos leva a nos depararmos com coisas que não fazem parte, às vezes, do nosso mundo. Quando nós vemos o desafio que outras pessoas precisam enfrentar, quando nós vemos problemas que outras pessoas têm, muitas vezes nós somos desafiados a sermos mais agradecidos por coisa que nós temos. Sermos mais gratos por coisa que nós temos e sermos mais mão abertas. Poxa, às vezes você percebe que você tem tanto, o outro tem pouco. Você é estimulado a amar o seu próximo. Mas isso só se você se envolver com ele. Só se você tiver o coração aberto para se envolver. Por isso que a igreja não é uma comunidade de santarrão, mas a igreja é uma comunidade onde nós precisamos olhar para o outro com um olhar. A gente tem a oportunidade de olhar para o outro com um olhar mais profundo. Muitas vezes, quando a gente não conhece alguém direito, aí essa pessoa fala alguma besteira. A gente se irrita. E tem gente que fala besteira para se irritar mesmo. Mas quando a gente tem uma vivência com aquela pessoa, a gente tende a se tornar mais não tolerante no sentido de acobertar,
mas no sentido de estar mais aberto para ajudar. Porque eu conheço a história dessa pessoa. Eu sei de onde ela veio, eu sei o que ela vive toda semana, e isso possibilita não acobertar, mas erguê-la com mais facilidade. Porque quando você entende uma história, você consegue ajudar melhor do que você chega de entrão sem entender. Então existe aqui um convite a sermos participantes da obra de Jesus na comunhão dos santos, na congregação dos justos. E quantas vezes no livro dos Salmos Jesus cantou sobre essa congregação? Para pensar que nos Salmos Jesus canta sobre a congregação dos santos do Novo Testamento. Em vários salmos messiânicos, ele fala sobre essa reunião. Então isso é um fortíssimo argumento para abandonar o Templo de Jerusalém. Porque no Templo de Jerusalém você não teria a verdadeira comunhão dos santos, porque você não teria Jesus. No Templo de Jerusalém havia ritos externos, mas que não tinham mais a bênção de Deus. Por isso, não deixando a nossa congregação, não busque nesses outros lugares, não busque no templo terreno essas coisas. Busque no templo celestial, que nós temos acesso a ele, acesso ao trono da graça, quando nós reunimos com nossos irmãos no dia do Senhor, e buscando a ajuda uns dos outros, e sendo consolados uns aos outros. Aí ele vai dizer algo no verso 25, muito importante, mas que é muito mal entendido. Ele vai dizendo, não deixando nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então ele está dizendo, quanto mais vocês estão vendo que aquele dia está se aproximando, mais você tem que aumentar esse estímulo, essa exortação para não abandonar. O que é aquele dia do verso 25? Que dia é esse? Para responder, eu vou para os versos seguintes, tá bom? Ele vai dizer, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus até aí. Então você vê que ele começa no verso 26 com um porquê. Ele vai dar uma explicação. E a explicação dele traz a ideia de que havia um julgamento, havia um juízo, havia um castigo que estava prestes a acontecer. E você vai ver que ele vai argumentar que o castigo que estava prestes a acontecer, o castigo da nova aliança, seria mais severo do que os castigos de Deus na velha aliança. Ele vai dizer isso no verso 28, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 testemunhas, de quanto maior castigo. Ou seja, ele está falando que no Novo Testamento, na nova aliança, os juízos de Deus contra os apóstatas, contra aqueles que se desviassem, era maior, é mais grave. E isso inverte um pensamento comum que nós temos hoje em dia. Vou te falar um erro que muitos cometem hoje em dia. No Velho Testamento, Deus era muito severo. Tem gente que pensa. Aí no Novo, ele virou amor e graça. Tem muita gente que pensa assim. No Velho, Deus era mais durão. Aí agora, ele deixa rolar, mais tranquilo. Nunca, nunca, nunca mais pense ou fale essa bobagem. Pelo amor de Deus. Não falem isso. Porque Deus sempre foi amor e graça. Deus sempre foi amor e graça.
somos nós que lemos um livro da Bíblia, aí você lê algo em um capítulo, aí lê algo em outro capítulo, lê algo em outro capítulo, vocês estão achando que está acontecendo as coisas uma em cima da outra. Ah, morreu um aqui, morreu um aqui, morreu um aqui. É porque Deus está toda hora matando alguém. Que toda hora matando alguém? É pelo contrário, eu me pergunto como é que Deus aguentava algumas coisas, pessoas tanto tempo. Em nenhum momento da história tem nem Deus toda hora matando alguém. De vez em quando Deus julgava as pessoas de forma severa. Mas não é toda hora, porque Deus, o Velho Testamento, Moisés ensina que Deus é longânimo. Ele é paciente, ele é tardio em irar-se. Isso está escrito por Moisés no Velho Testamento, que Deus é tardio em irar-se. Por quanto tempo Deus tolerou Sodoma e Gomorra antes de destruí-lo? Por muito tempo. Aliás, Deus já tinha salvo Sodoma e Gomorra. O pessoal lembra só da destruição de Sodoma e Gomorra. Vocês se esqueceram que antes de destruir, Deus salvou Sodoma e Gomorra da destruição por meio de Abraão? Deus salvou, Deus guardou os sodomitas por muito tempo. Mas é óbvio que chega uma hora que a ingratidão é tão grande que chega a hora de prestar contas. No Velho Testamento era assim. Deus sempre foi longânimo. Só que então, na verdade, a Bíblia diz que Deus julga e Ele é longânimo em todos os séculos. Porém, no tempo do Novo Testamento, no tempo de que Jesus veio ao mundo, Hebreus está ensinando, a glória que Deus revelou ao mundo por meio de Jesus, a graça, a misericórdia, as bênçãos que Deus revelou ao mundo através de Jesus são tão grandes, que se nós nos desviarmos agora, o castigo é maior do que no tempo do Velho Testamento. Não porque agora Deus mudou, mas porque a graça revelada é maior. A quem muito é dado, muito é cobrado. E nós recebemos mais. Vocês acham que Jacó sabia tudo que a gente tem no Novo Testamento? Com toda essa clareza, com toda essa obviedade? Claro que não. Então, se Jacó, nem Davi sabia tudo que a gente sabe. Então, se eles quebravam a cara, é claro que tinha que ter um pouco mais de paciência com eles do que quem é macaco velho, como dizem, né? Quem recebeu mais revelação. Então, o que eles disseram para você é que Deus, na verdade, Deus, nesse sentido, Deus é mais duro no Novo Testamento do que antes. O juízo é maior. Então, veja aqui que haveria um juízo contra aqueles judeus que abandonassem o cristianismo para voltar do tempo, para o tempo. É isso que ele está dizendo. Ele está falando, está chegando aquele dia. Que dia? Um dia de um grande juízo contra Israel, e vão ser destruídos aqueles que permanecerem voltando para o tempo. E o Senhor Jesus profetizou sobre esse juízo em Lucas 21. Então, abra em Lucas 21 novamente. Então, nós já lemos que no verso 12, de Lucas 21, do verso 12 até o verso 19, Jesus profetizou que haveria uma grande perseguição contra os cristãos. Nós lemos sobre isso. Só que depois dessa grande perseguição, verso 20, mas quando vi de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem dela. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aonde que era o templo? Na Judéia. Jesus está mandando fugir e os apóstolos estão voltando para lá. Estão frequentando o templo.
Verso 22, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então vocês sabem que naquela mesma geração, este templo que Hebreus está dizendo, não frequente esse templo. Não frequente esse templo, não abandone a igreja para voltar para esse templo. Não abandone o sacrifício de Jesus para voltar para o sacrifício de animais. Não abandone Cristo, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para voltar para o sacerdócio levítico de Jerusalém, porque existe um juízo que está prestes a acontecer. E quanto mais vocês estão vendo que aquele dia, o dia desse juízo, o dia da destruição de Jerusalém está chegando, mais vocês têm que avisar para os irmãos, não volte para lá, porque o dia da profecia de Jesus está chegando. E vai ser um juízo maior do que todos os que vocês viram no Velho Testamento. Vai ser um juízo, como Jesus disse, como nunca houve antes e jamais haverá. Porque se violar Moisés já trazia juízo, quanto mais aqueles que abandonassem o novo sacerdote, o novo Moisés. Mas para aqueles que criam em Jesus, para aqueles que confiavam em Jesus, eles tinham que lembrar que a perseguição deles, que Jesus também profetizou no mesmo contexto, a perseguição deles estava chegando ao fim. E por isso que ele fala no verso 32, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes feitos participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões. Eles estavam sendo presos. Ele vai dizer no verso 34, com alegria recebestes o roubo de vossos bens. Eles estavam tendo seus bens roubados, porque eles estavam vivendo aquela grande perseguição que Jesus profetizou. Ele não está dizendo aqui que é bom ser roubado. Ah, que bom que estão me perseguindo e me roubando. Não é bom ser perseguido, não é bom ser roubado. O que é bom aqui é que essa situação estava prestes a mudar. Essa situação estava prestes a se inverter. Os seus perseguidores seriam julgados. Os frequentadores do templo seriam julgados. O templo seria queimado e destruído. Jerusalém seria destruído, Jesus avisou. E eles que estavam sendo perseguidos, eles receberiam um grande galardão. Eles seriam exaltados. E quando isso aconteceu, meus irmãos, e aconteceu naquela geração, quem é que foi exaltado? Quem é que foi galardoado? Quem é que foi recompensado pelo Senhor? Eram aqueles que congregavam nas igrejas. Eram aqueles que estavam congregando nas igrejas. Os que voltaram para as sinagogas foram humilhados. Os que voltaram para as sinagogas, se não foram mortos, foram escravizados pelo Império Romano. Mas os justos, os frequentadores das igrejas foram protegidos. Foram recompensados na terra mesmo. Teve uma recompensa para a igreja na terra. Inclusive, é sobre isso que o Senhor Jesus fala no Apocalipse. O Senhor Jesus fala sobre isso no Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Na verdade, capítulo 3. Conheço capítulo 3, verso 8.
Conheça as tuas obras. Ele está falando para os cristãos perseguidos, os mesmos de Hebreus. Conheça as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, ou seja, aqueles judeus perseguidores, aqueles que estavam apostatando e voltando para o templo e negando Jesus. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, verso 9, Jesus promete um juízo contra a sinagoga, um juízo contra os judeus incrédulos e uma exaltação dos cristãos, porque eles guardaram a palavra de Jesus, mesmo tendo pouca força. E eu quero te dizer que esse mesmo juízo, esse mesmo aviso existe para nós. Diante dos desafios que nós temos, são desafios diferentes, são tribulações diferentes. Graças a Deus, não tem ninguém querendo saquear meus bens, pelo menos não que eu saiba, ou querendo me prender por ser cristão. Até tem quem queira, mas eles não têm força como esses judeus tinham. Mas tem outros desafios, e nós devemos, diante de todos os desafios, lembrar: não abandone a congregação dos santos. É aqui que nós temos o sacerdócio de Cristo. É aqui que nós temos a mesa de Cristo. É aqui que nós temos o nosso corpo lavado com água. É aqui que nós temos o sacrifício perfeito e suficiente. Nós desfrutamos da comunhão dos santos, estimulando uns aos outros em amor e crescimento em boas obras. Sabe quem que abandonava a congregação dos santos? Quem não queria crescer em amor e boas obras. Quem queria ser agradável aos homens. Quem queria agradar homens. Mas aqueles que queriam agradar aos homens, eles foram julgados. Lembrem-se, meus irmãos, daquelas chamas subindo na cidade de Jerusalém. Porque no dia que aquele templo caiu por terra, Jesus provou que ele era a verdade. E que o seu sacrifício é o único sacrifício que Deus aceita, e Deus não tolerará nenhum outro meio de pagar pelos nossos pecados. Então, em última análise, é isso que a destruição de Jerusalém nos mostra, que só existe um único caminho, que é Jesus, e Deus não tolera na terra nada que tente rivalizar com Jesus, nem mesmo os sacrifícios que ele mesmo ordenou para o povo antigo. Então, refugie-se em Jesus, busque o culto de Jesus, busque a adoração de Jesus, que você será exaltado e você se alegrará e você receberá todas as recompensas que Deus tem para você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos pelo novo e vivo caminho, pelo novo templo, pelo novo sacerdócio, pelo novo santuário e por este novo dia. A pedra que os construtores rejeitaram, tu fizeste, Senhor, a principal pedra da esquina. Por isso, alegremos-nos neste dia que o Senhor fez. Que nós não venhamos tentar encontrar, fora de Cristo e fora da sua igreja, as coisas que só podem ser encontradas em Jesus. O Senhor adornou a sua noiva, Ele adornou o seu santuário, para que os reis da terra andassem segundo a sua luz. Que nós venhamos estar adornados, Senhor, com todas as joias preciosas que Cristo colocou em sua igreja, para que nós venhamos ser sal da terra e luz do mundo. Porque nós não buscamos, Senhor,
aquela cidade da terra, a Jerusalém terrena. Mas nós buscamos o templo, a cidade que o Senhor edificou, a Jerusalém celestial. Por isso, Senhor, nós pedimos, continue, Senhor, a julgar, continue a castigar os inimigos do teu filho, do reino do teu filho. Aquele que, tendo se oferecido uma só vez, assentou-se à sua destra, e desde então aguarda até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Que se há alguém aqui que ainda não confia em Jesus, que venha ser convertido, para que possa confiar, sabendo que toda alegria, todo futuro, toda prosperidade, toda sabedoria, todo entendimento, todas as riquezas só podem ser encontrados em Jesus Cristo, o exaltado. No nome dele oramos. Amém.